certeza que muitas famílias estão destruídas aqui de repente na igreja, mas nas casas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa tirar a sua vida, você não precisa fazer uma besteira qualquer. Jesus Cristo te ama, Ele entregou a sua vida para você, Ele pode mudar a história da sua vida. Aleluia. Entenda a mensagem de Deus, entenda a mensagem de Deus. Eu nunca me esqueço, eu quando era adolescente, eu fui criado na igreja. Eu cansei de vir nessa igreja quando criança. Na minha adolescência eu me perdi um pouco. Me envolvi com vícios, com pessoas erradas. E eu lembro que num certo dia, eu estava no terminal de ônibus do bairro Pinheirinho, encostado numa parede. Eu estava muito triste. Muito triste. Apesar de ser um jovem, estava adolescente, entrando na mocidade, mas envolvido com crack, com pessoas erradas. E eu encostado, filho de crente. E eu comecei a pensar na vida. Em algum momento eu comecei a pensar: será que para mim vai ter jeito? Por que eu entrei nessa coisa ruim? Por que eu tomei essa atitude errada? E eu pensando sozinho comigo: será que ainda tem jeito para mim? Nunca me esqueço, pastor João Sena. Passou um jovem, ele estava com um guarda-pó branco. Ele trabalhava na lanchonete do terminal. Ele passou, ele me viu. E ele chegou assim para mim, tocou no meu ombro e disse assim: jovem, Jesus Cristo te ama. E Ele tem um plano de salvação na sua vida. Aquele jovem virou as costas e saiu. Ele me abraçou assim meio de lado e tinha que trabalhar. E aquelas palavras ficaram ecoando no meu coração: Jesus me ama. Jesus me ama. Eu vim pregar aqui só essa mensagem. Nós temos que voltar àquelas mensagens de Jesus te ama, viu? Nós não precisamos, irmão, aquelas coisas de complicação de evangelho. Evangelho é simplicidade. Evangelho é Deus é bom, Jesus te ama. Jesus muda a história da sua vida. Jesus morreu na cruz do Calvário para mudar a história da nossa vida. E aquilo ficou no meu coração: Jesus te ama, Jesus te ama. O mundo não prestou mais para mim. Eu não fui para a igreja naquele dia, mas ali em diante eu não prestei mais para o mundo, até que eu encontrasse Jesus de verdade. Jesus te ama. Você que entrou aqui hoje, você não veio por um acaso. Jesus trouxe você aqui. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Ele tem ainda, aleluia, solução para o seu casamento. Deus tem solução para a sua família. De repente, a sua família está igual um quebra-cabeça desmontado. Esse dia minha menina chegou com com quebra-cabeça desmontado e jogou para mim. Ela estava nervosa: pai, eu não estou entendendo nada, não conseguia montar. E eu comecei a montar para ela, peça por peça. É assim que Jesus faz. Pega esse quebra-cabeça desmontado e coloque na mão do Pai Celestial. Ele vai começar a dar jeito na sua vida. Ele vai mudar a história do seu filho que está nas drogas. Ele vai mudar a história do seu casamento. Ele vai encher o seu coração de alegria. Você não vai precisar mais beber cachaça. Ele vai entrar no seu coração e você vai ser feliz de verdade. Só quem é livre aqui, levante a sua mão e adore a Ele. Aleluia. Eu sinto a autoridade de Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Jesus te ama. Jesus te ama. Aleluia. Ouça a voz do Espírito Santo. Ele te ama. Você pode sentir o amor de Deus aqui. Aleluia. Eu sinto aqui um envolvimento do amor de Deus. Aleluia. O seu coração começa a arder. Aleluia. Ele te ama. O amor de Deus, eu começo a terminar. Ele alcançou pessoas que tinham tudo para ele virar as costas, como Judas. Depois de Judas trair Jesus, Judas veio beijar o rosto do mestre para identificar Jesus aos soldados romanos. E quando Judas veio beijar Jesus, irmão, se fosse qualquer um de nós ia dar uma pancada no Judas. Não é verdade? Nós ia dizer: você é um traidor. Quantas vezes eu matei a tua fome. Jesus, o amor de Deus, que é singular, o amor do partir do pão, ele abre mão da própria razão
E ele olha para Judas e ele diz assim: amigo, a que viestes? Ele chama Judas de amigo. Aleluia. Irmão, se é que Judas tinha coração, naquele momento quebrou tudo o coração de Judas. Um pouco mais na frente, Pedrão, que disse que seria com Jesus em todos os momentos, nega Jesus por 3 vezes. Quando o galo canta, Pedro lembra das palavras de Jesus e ele olha para Jesus. No meio daquele tumulto, Jesus está com os olhos fixados nos olhos de Pedro. E Pedro sai para chorar. Pedro fica tão decepcionado. E parece que eu vejo Pedro, agora começa como que passar um vídeo, uma tela na mente de Pedro. Pedro começa a lembrar daquele dia que eles estavam, ele, Tiago, André, João, consertando as redes. E que Jesus convida Pedro para fazer parte do seu ministério. Jesus chega para Pedro e diz assim: rapaz, deixa de ser pescador de peixe, venha ser pescador de homens, você vai ser pastor. Parece que eu vejo Pedro dizendo assim, e o diabo dizendo assim: nunca mais que ele vai te dar uma segunda oportunidade. Você não serve mais para nada, Pedro. Nunca mais, já acabou aqui. Pedro fica tão decepcionado que ele volta à sua antiga prática da pescaria. Como quem diz: o negócio meu agora é morrer na pescaria mesmo, porque os planos de Deus acabaram comigo. Deus está falando com alguém aqui. E Pedro vai, e como ele tinha aquele espírito de liderança, alguns foram com Pedro. Eles passam uma noite inteira pescando. Eles não apanham um peixe, que é a pior coisa que existe para um pescador profissional. Um pescador meia colher, ele vai lá, se não pega nada, ele foi só para dar uma brincada. Agora, o profissional, ele sabe quando está dando peixe. Pode até ser que ele não pegue muito, mas alguma coisa tem que pegar. Ele não perde tempo em jogar a rede se não tiver o peixe. Profissional. Pedro era profissional na pescaria. E ele volta decepcionado. Está dando tudo errado para mim. Parece que eu vejo Pedro olhando para aquelas águas do mar da Galileia e lembrando daquele dia que quando eles estavam para morrer, Jesus vinha caminhando por cima das águas. E o Pedro afoito disse: eu vou contigo, mas vem mesmo, Pedro. E o Pedro sai caminhando por cima das águas. Em algum momento ele olha para o vento, como você conhece a história. E Jesus, parece que eu vejo o Pedro lembrando daquele momento que Jesus segura ele pelas mãos e levanta. Pedro começa a pensar: nunca mais que eu vou ter essa experiência de pegar na mão do mestre. Nunca mais que eu vou fazer parte do ministério dele. Eles voltam, quando eles voltam, queridos, Jesus naquele momento era um mestre de cozinha, fazendo o jantar. Era café da manhã, era amanhecer. Jesus assando pão e peixe. Eles estavam tão perdidos que eles não entenderam que era Jesus Cristo ressurreto após a ressurreição. E Jesus olha para eles assim: pegaram nada, volte para o mar e joga agora a rede para o outro lado. Daí eles lembraram: essa palavra não é estranha. Tem caroço nesse angu de volta aí. Aí o Pedro não estava entendendo, até que o discípulo do amor, que era João, cutucou Pedro e disse assim: Pedro, sabe quem é aquele cidadão que está assando pão e peixe lá? É o mestre. Pedro olha assim: por que tu não me avisou antes? Eu não estava nem bem arrumado aqui. Pedro se joga na água, foi com vergonha. E eles voltam porque a praia dá uma fome louca, tudo mortinho de fome. Daí pegaram um monte de peixe na volta. Jesus: eu preparei o jantar para vocês, o café da manhã aqui, os pães e os peixes. Imagine o pão que Jesus fazia, irmão. Aleluia, o peixe. E o Pedro meio: não, eu não estou com fome. Pedro pensa assim: ele veio para a cobrança, o acerto de conta, esperando com o peixinho. E veio para o acerto de conta. E o Pedro querendo escapar: come aí, rapaz, eu sei que você sempre comeu bem, Pedro. E Pedro meio comendo pelos cantos, né? Igual quando criança faz coisa errada, ela vai para o cantinho assim. Aí lá mais ou menos um tempo depois, Jesus chega no lado de Pedro e senta no lado de Pedro. E Pedro: agora vai dar para a cabeça. Agora ele vai jogar tudo na minha cara o que eu fiz. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vou fazer uma pergunta para você. Tu me ama?
mais do que esses? Até então Pedro pensando assim, nunca mais que eu vou ter uma segunda oportunidade para ser pastor. Aí Pedro pensou, se eu disser que eu amo, ele vai me dar com os 2 pés, vai tocar tudo na minha cara. Se eu disser que eu não amo, eu vou mentir, porque eu amo, apesar de eu ter errado com ele, mas eu amo ele. Então eu vou falar a verdade. E Pedro assim, meio engasgado, diz assim, mestre, eu te amo. Aí Jesus chegou no ouvido dele e diz assim, então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. De repente Pedro pensa assim, ele está querendo dizer que eu vou voltar a ser pastor? Aí Jesus faz a mesma pergunta a segunda vez. Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, ele repete, sim mestre, eu te amo, apesar de tudo que aconteceu, mas o Senhor sabe que eu lhe amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. E Pedro ficou meio no ar ainda, e ele faz a terceira pergunta, Pedro, você me ama mesmo? E Pedro, ele era nervoso, irmãos. E Pedro diz assim, o mestre sabe que eu te amo, o Senhor me conhece, apesar de eu ter errado, mas eu te amo. Então te levanta daí, rapaz, levanta essa tua cabeça e vai fazer o que você sempre fez, porque eu ainda não desisti de você. Vai apacentar as minhas ovelhas. Aleluias. E Jesus revela algumas coisas. Até aqui, Pedro, você foi um homem nervoso, ninguém conseguiu cingir os seus lombos. Daqui em diante esse Pedro antigo morre aqui. Você vai ser um homem diferente a partir de hoje. Eu mudo a história da sua vida, a ponto da sua morte vai ser de uma forma que você vai se entregar para morrer. E Pedro se encoraja, meu irmão, e ele vai para o cenáculo, esperando a promessa do batismo com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce e batiza todo mundo, imagina quem batiza também, batiza Pedro também. E Pedro agora é cheio do Espírito Santo. E meu irmão, o fogo pega no cenáculo. E daí muita gente se aglomera na frente e começa a rir dos crentes. Estão tudo louco, estão tudo lelé, estão tudo bêbado. Aí, meu irmão, o Pedro se levanta. Quando Pedro se levanta, as irmãs Maria ficam preocupadas. Ai, Pedro se levantou. Pedro vai fazer besteira agora. Pedro é nervoso, mas Pedro agora não sai com uma espada na mão. Ele sai agora com a palavra de Deus na mão. E ele chega lá na frente, ele prega um sermão, e 3.000 almas aceitam Jesus Cristo. Esse foi o Pedro que foi alcançado pelo amor de Deus. Deus está dizendo para você, ainda há uma chance para você. Deus não desistiu de você. Fique em pé, por favor. Dê um lá maior para mim. Quantos precisam dele? Quantos precisam desse amor? Ali, eu vou cantar, mas eu quero ouvir a sua voz. O conjunto vai me acompanhar, mas eu gosto muito dessa canção. Depois nós estaremos orando, mas cante comigo assim, ó. Preciso de ti. Todo mundo sabe, porque é fácil demais, é antiga. Preciso do teu, preciso de ti, preciso. Eu vou deixar a igreja cantar. Quebranta o meu coração. Está na tela. Como a corça anseia, assim tenho sede. Aleluias. Como terra seca, como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante, distante de ti, Senhor, não posso, não vale a pena. Escuta o meu clamor, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, aleluia, como
tá bonito. A igreja cantar distante, distante de ti, Senhor. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Agora só, não posso esquecer. Não posso esquecer